dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Aceita de Paulo. E hoje vamos com mais um vídeo sobre as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é sobre os dois devedores, que podemos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 41 até o verso 42. Mas eu vou ler até o verso 43, porque essa parábola faz parte de uma conversa que Jesus está tendo com um fariseu. Então diz assim, Lucas 7, verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Deles, portanto, o amará mais? Jesus está perguntando. Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. Então aqui nós vemos que a parábola faz parte de uma conversa que Jesus está tendo com esse Simão, que era conhecido como Simão leproso. Essa parábola, na verdade, faz parte de um contexto bem maior que está acontecendo, que começa a partir do verso 36. Jesus foi para uma casa de um fariseu, que é conhecido como Simão leproso, e no meio desse jantar que estava tendo, aparece uma mulher. E essa mulher unge Jesus, lava os pés dele e chora, com um perfume muito caro. E algo bastante interessante que acontece no meio dessa história, que é a partir do verso 39, Simão fala o seguinte, Simão leproso, Lucas 7, verso 39. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Então vemos aqui que essa coisa que Jesus disse foi justamente a parábola. Ele queria dar um ensinamento para o Simão através dessa parábola. Mas que ensinamento é esse? Na parábola vemos que tem 2 pessoas que estão devendo uma quantia monetária. Um está devendo 500 denários e o outro está devendo 50 denários. O que é denário? Denário é uma moeda da época de Jesus que equivalia a um dia. Então, uma pessoa estava devendo 50 dias de trabalho, 50 dias de trabalho, enquanto o outro estava devendo 500 dias de trabalho, ou seja, 10 vezes mais. Uma pessoa poderia pagar a sua dívida em 2 meses, enquanto a outra demoraria pelo menos uns 2 anos para pagar a dívida. E algo bastante interessante é que esse credor, ele perdoa os dois. Ele vai e perdoa os dois. Ele pergunta assim: qual será que ele ama mais? O que paga, o que devia mais ou o que devia menos? Então o fariseu vai e responde: o que devia mais. E essa é a lógica, né? Se eu perdoo alguém que deve mais a mim, com certeza deve gostar mais daquela pessoa. E mais adiante, no verso 44, que é quando continua a história, que eu li até o verso 43, diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele que perdoa, pouco ama. Verso 48. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Então vamos analisar o que Jesus está querendo falar com tudo isso. Primeiro, Jesus fala que chegou na casa dele e o Simão não foi lavar os pés de Jesus, que era o costume daquela época, quando você alguém lava seus pés. Segundo, essa pessoa não recebeu com um beijo. Naquela época também
né? E o Simão também não fez isso com Jesus. Já a mulher que entrou no meio da casa dele fez tudo isso com Jesus. Lavou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus. E por que ela fez isso? Muito provavelmente era uma mulher que havia sido perdoada por Jesus e havia conseguido cura. E ela foi lá agradecer a Cristo. E teve seus pecados perdoados. Mas você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a parábola? Eram 2 trabalhadores e um patrão vai lá e perdoa esses 2 trabalhadores. Bem, o que Jesus quer simbolizar com esta parábola é o seguinte: Ele é o patrão. E os 2 trabalhadores são 2 pessoas. Uma pessoa deve muito, mas ela é perdoada. E outra pessoa deve pouco, e ela também é perdoada. Isso demonstra que Jesus perdoa a todos, seja se você pecou de mais ou pecou de menos. Mas não quer dizer que a salvação foi mais fácil para o que pecou menos e foi mais difícil para o que pecou mais. Não. Porque essa pessoa só poderia ser perdoada por causa do patrão. Se o de 500 denários tivesse sido perdoado, mas o de 50 denários não tivesse sido perdoado, o de 50 denários seria preso. Então é isso que a palavra quer passar. Nós somente podemos ter os nossos pecados perdoados através de Jesus. Aos olhos humanos, muitas vezes a gente pode olhar para a vida e pensar, aquela pessoa ali pecou pouco, sei que lá, vai facilmente para o céu. Mas fulano, que fez bem mais coisa, deve ter pecado muito mais. Vai ser mais difícil para ele entrar no céu. Isso é aos olhos humanos. Mas aos olhos de Cristo, o pecado é igual. O pecado é um pecado que foi contra Deus. Esse pecado fez com que Cristo fosse crucificado na cruz. Fez Cristo chorar, sangrar e sofrer muito. Então essa palavra está apenas dizendo, não importa o quanto você acha que você teve uma vida justa ou teve uma vida miserável, você pode conseguir o perdão através de Cristo. Cristo está disposto a perdoar. Cristo quer perdoar e resgatar cada um de nós. E através da palavra de Deus, a gente pode ver algumas situações sobre isso. Eu vou abrir em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Se você quiser acompanhar. A partir do verso 21 ao 23. Diz assim: Mas se o perverso se cometer todos os pecados que se cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus pecados e viva? Então está aqui em Ezequiel que ele quer antes que todos nós nos convertemos. Aquele pessoa injusta, o ladrão, o assassino, ou qualquer outra coisa ruim, pecaminosa, Deus quer antes que você se converta do caminho que você está indo e siga os caminhos dele. Ele não tem alegria na morte do ímpio. Muitas vezes nós somos hipócritas e ficamos falando, bem feito para aquela pessoa, não sei o quê. Mas Deus não fica feliz com isso. Nós também não devemos ficar felizes. Porque infelizmente Cristo morreu por todos. E uma pessoa menos que conhece os caminhos de Deus é uma pessoa que infelizmente não usufruiu da morte de Jesus Cristo. E isso é algo muito triste. Pois Cristo era Deus perfeito, mas se fez humano como nós para nos salvar. Então que venhamos cada vez mais tentar pregar o Evangelho, alcançar pessoas para que elas possam se converter do caminho errado que estão indo e se converter para o caminho de Cristo, para o Evangelho. Outra passagem que fala sobre isso, sobre como Deus quer nos perdoar, está em Romanos, capítulo 5, a partir Romanos 5, 20. Diz assim:
Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você pode pensar, minha vida é cheia de pecados. Eu não tenho mais jeito. Eu só posso estar condenado à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre. Mas a palavra de Deus diz ao contrário, que se você quiser se converter de seus caminhos, você pode se converter e viver através de Deus. Aonde sua vida está cheia de pecado, superabundou a graça de Cristo. Cristo está disposto a cobrir cada um dos nossos pecados e nos salvar. A segunda lição que a parábola também quer passar é reconhecer que somos pecadores. Muitas vezes as pessoas podem pensar, eu tenho menos pecado, eu facilmente serei salvo. E aquela outra pessoa é pecadora, pecou muito, vai ser difícil. Mas todos nós somos pecadores, do mesmo jeito. Por mais que aos olhos humanos pareça que você pecou menos ou pecou mais, no final das contas necessitamos do perdão de Cristo, da graça dele, do sangue dele. Então essa segunda lição que a palavra quer passar, reconhecer que você é pecador e ninguém é melhor do que ninguém. Uma passagem que podemos comprovar isso através da Bíblia é Romanos 3, a partir do verso 23 e 24. Diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos são todos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E nós só podemos ser justificados através de Jesus Cristo, o único que não pecou. Outra passagem é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange para nos lembrar: eu sou pecador. Lembrar, ele me amou tanto, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. E um morreu, logo todos morreram. O que isso quer dizer? Cristo morreu por nós. Logo, nós também morremos. Mas morremos para o quê? Para as nossas paixões, para os nossos prazeres. Para que através de nossa morte carnal possamos viver para Cristo. Ele está falando que não viva como você vivia antes. Converta-se no seu caminho e viva como Cristo quer que você viva. Viva como Cristo viveu. E finalmente, para encerrar, a terceira lição que a parábola quer passar é ser grato pelo perdão. Você é grato pelo perdão? Que nem estava dizendo lá em Lucas 7, que a gente estava lendo, ele falou assim, Lucas 7, a partir do verso 47. Por isto te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então, será que você é grato a Cristo por ele ter perdoado os pecados? Será que você consegue perdoar os outros? Porque nós só conseguimos perdoar os outros quando entendemos a gratidão de Deus. Quando entendemos que devemos ser gratos por Cristo ter morrido por nós. É uma coisa você pensar: será que eu sou grato pela vida que Cristo me deu, pela morte na cruz dele para me salvar? Para vermos sobre isso, né, na palavra de Deus, sobre ser grato pelo perdão, convido a todos para abrirmos em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um verso pequeno, é um único verso, mas é que passa toda a história do Evangelho. Vamos por partes.
Logo já não sou eu que vive. Eu no próprio não vivo mais. Eu não vivo mais minhas próprias vontades. Mas Cristo vive em mim. Quem é que vive em mim? As decisões que eu tomo. Como é que eu tomo essas decisões? Eu tomo através de Jesus Cristo. As decisões que eu devo tomar seriam as decisões que Cristo tomaria. Então Cristo está vivendo em mim, através do Espírito Santo. E esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, esse viver que eu vivo agora no mundo, que ainda sou ser humano, né? Ainda não tive o corpo transformado, através da volta dele, esse viver que eu tenho agora, ele vive através de mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele amou você. Ele se entregou por mim, por você, por todas as pessoas que você conhece, até aquelas que você odeia. Mas ele convida a praticar o perdão. Ele convida a você confessar seu pecado. Ele convida a reconhecer que você é pecador. Mas ele convida principalmente a você se lembrar que não importa o que você tenha feito, a graça dele pode cobrir seus pecados. E ele quer te ajudar a você ter uma vida transformada. Ele quer que você vá do jeito que está e mude através do Espírito Santo. Amém? E para encerrar, vou ler uma última passagem. Se encontra em 1 João, capítulo 4, verso 10 e 11. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você muitas vezes diz, eu amo a Deus, eu adoro a Ele, eu faço Ele, mas você ama o seu próximo? É só se lembrar da passagem. O fariseu, ficou humilhando aquela mulher, dizendo que era pecadora. E Jesus foi lá e amou ela muito mais do que a ele. Você tem amado o seu próximo? Como é que você pode amar a Deus se não ama o próximo? Está escrito aqui, Cristo amou. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus me amou primeiro, depois eu amar Ele. E Ele nos ama tanto que Ele quer que nós também nos amemos uns aos outros. Como é que você pode odiar alguém que Deus ama? Ele ama a todos, não importa o pecado. Ele ama a todos. Então tenha hoje a consciência de Cristo. Perdoe. Ele quer também te perdoar. Mas se você não puder perdoar o próximo, como ele pode te perdoar? Você é pecador e o outro também. Mas Cristo não é. Você não é perfeito. Nem o outro também. Mas Cristo é. Então que possamos cada vez mais seguir o exemplo de Cristo. Essa é a lição que a parábola quer passar. Que Deus está disposto a nos perdoar, não importa o pecado que cometemos. Se assim a gente quiser mudar de vida e confessar nosso pecado. Segunda lição, reconhecer que somos pecadores. E terceira, ser pelo. Então possamos fazer isso hoje em nossa vida. Muito obrigado pela atenção. Que Deus te abençoe. E se você quiser que eu fale sobre algum assunto específico da Bíblia, só colocar nos comentários. Até a próxima.